E hoje nos reunimos aqui, através desse templo virtual, e como tema desse ano, que Deus sempre traz ao coração do nosso pastor, é o Espírito Santo. Eu vou tentar trazer, uma palavra voltada para o ministério do Espírito Santo, esse companheiro maravilhoso que está conosco. E nós vamos fazer a leitura do Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do verso 7, que diz assim: Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tem para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Irmãos, a primeira coisa que esse texto joga acima da gente, que é tanto quanto forte, eu imagino que para os discípulos da época foi meio que bombástico, eles estavam com Jesus, eles estavam com o Salvador, alguém que, ao abrir a boca, ele transformava as vidas, ele transformava tudo à sua volta. Ele libertava, ele curava, ele restaurava vidas. E Jesus, ele começa essa mensagem dizendo para eles: é melhor para vocês que eu vá. Então, na cabeça dos discípulos, jamais, né? Eu, no lugar dos discípulos, iria pensar: não, Senhor, é melhor que o Senhor fique. Eu quero que o Senhor fique. E aí Jesus começa a falar sobre o ministério do Espírito Santo e tudo que o Espírito Santo vai fazer, né? E aí a primeira coisa que fala ao meu coração é que muitas vezes nós não sabemos o que é o melhor, porque as nossas concepções muitas vezes são distorcidas. A, Se a gente pega aquele momento em que Jesus está contando para os discípulos que ele vai morrer, e Pedro diz que não, não, Senhor, de forma alguma. E aí o Senhor vai e repreende, ele diz, e é, repreende Satanás mesmo, que está falando, né? E isso nos leva a pensar que a visão que o Senhor tem para nos dar, muitas vezes ela vai se chocar com aquilo que nós achamos que é o melhor, que é bom, que é perfeito. E o Senhor vai dizer para a gente: olha, está bem confortável, está bem agradável assim, mas eu vou tirar você da zona de conforto, eu vou te colocar em outra posição, porque é o melhor para você. Eu vou mudar agora completamente a direção do seu ministério, porque é o melhor para você. Basicamente, é o início da fala de Jesus: olha, eu vou porque isso é melhor para vocês. E aí, quem é que vem? Vem o auxiliador. E ele não virá, mas se eu for,
E ele não virá se eu ficar, mas se eu for, eu enviarei a vocês. E aí ele começa a falar sobre esse ministério. E aí eu gostaria que nós analisássemos um pouquinho, né? Eu queria trazer 5 características do ministério do Espírito Santo. E a primeira que eu queria destacar é o Espírito Santo como o consolador, como o nosso ajudador. Né? Os versículos 16 e 17 a gente vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e ele nos dará outro consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. Até aquele momento, a relação que o homem tinha com Deus, ela era momentânea, né? No Antigo Testamento, nós vamos ter Deus vindo sobre algumas pessoas em dados momentos, os profetas, eles recebiam, né, o poder de Deus e eles se moviam de forma extraordinária. Nós temos Jesus encarnado, atuando, agindo, dando poder aos discípulos também para pregar, para expulsar demônios, para ministrar cura. Mas agora, com a presença do Espírito Santo, a relação muda. É uma relação espiritual, mas é uma relação íntima. O Espírito Santo agora passa a habitar em nós. O Espírito Santo, ele faz morada no nosso coração. E ele traz conforto nas horas de aflição, ele nos ajuda a superar as dificuldades, ele nos fortalece, ele nos capacita, ele caminha conosco para nos mostrar nessa caminhada qual é a vontade de Deus, de que forma é que nós vamos estar sintonizados com o que está no coração do Senhor. Em momentos que nós estamos tristes, as dificuldades batem a porta, a irmã Socorro trouxe aquele texto, existe a afronta, né, e a reação do servo do Senhor em ir para o templo, em orar, pedir a justiça de Deus. Hoje, todos nós, aonde estivermos, podemos entrar na presença de Deus através do Espírito Santo. Nós podemos falar o tempo inteiro, em todos os lugares, com o nosso Deus, porque quando Jesus Cristo morreu e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, abriu-se, né, deu-se acesso livre para todos aqueles que quisessem estar na presença de Deus. E com a chegada do Espírito Santo, isso se fez de uma forma mais intensa, porque o Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas, ele nos enche, nos capacita de poder, de autoridade, de unção, e essa presença, ela está conosco em todos os momentos. Não é transitório, não é uma coisa que acontece em dados momentos, não. O Espírito Santo habita em nós. A segunda característica, então, a primeira, né, é que o Espírito Santo é o nosso consolador e ajudador. E a segunda característica que eu gostaria de destacar é que o Espírito Santo veio convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8 nos diz, né, que essa é uma ação direta do Espírito Santo. E a gente precisa entender que essa é uma ação ideológica. O Espírito Santo vai mudar as nossas concepções de pecado. Muitas vezes nós achamos que pecado é apenas a desobediência direta, né? O pecado, sim, é caracterizado pela desobediência, mas a incredulidade também é pecado. Então, não crer em Jesus como Senhor e Salvador é pecado, sim. E quando eu me omito, quando eu não
aceito a direção de Deus para a minha vida, eu estou desalinhada com o Senhor, né? Então, é necessário que eu compreenda esse conceito de pecado, e é um processo, né? É interessante que nesse texto mesmo, o Senhor Jesus, ele disse que os discípulos não estavam preparados para tudo que eles precisavam saber ainda. E eu percebo que o Espírito Santo, ele trabalha com a gente de uma forma muito linda, né? Porque é progressiva a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, ele vai nos mostrando, né, o que está errado, o que precisa ser tratado, o que é pecado, o que é enfermidade, porque às vezes nossa alma está ferida, está cheia de traumas, precisa de restauração, o que é opressão maligna, quais são as áreas em que a gente carece de libertação. E o Espírito Santo vai fazendo isso de uma forma assim, tão, tão linda, porque tem coisas que nós temos pego, né? E o Espírito Santo, ele vai começando a mostrar para a gente o dano que aquilo ali provoca, e aí vai convencer-nos de que estar em comunhão e intimidade com Deus é melhor do que estar preso àquele pecado. Então, o Espírito Santo, ele vai mudar a nossa noção de justiça, porque muitas vezes a nossa concepção de justiça é de que temos que ser favorecidos, de que temos que ser honrados, de que temos que ser destacados das coisas. E, na verdade, a justiça de Deus, ela não segue esse padrão. A justiça de Deus é reta. A justiça de Deus, ela vai levar em consideração não apenas os atos externos, mas também o coração, né? Quando a gente olha para a escolha de Davi, por exemplo, quando Samuel vai lá ungir Davi, e ele começa a olhar para aqueles irmãos de Davi, todos maiores, mais velhos, já guerreiros, então, já eram homens que tinham experiência, calejados, mas Deus vai rejeitando um por um, até chegar em Davi, e a resposta que é dada a Samuel, que está olhando para aquele menino franzino, é que o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor vê o coração, o Senhor conhece o coração. Então, na justiça de Deus são julgados atos e intenções, são levadas em consideração as motivações, tudo aquilo que foi envolvido, que é visto, e também o que não pode ser visto, mas que o Senhor conhece, porque Ele é onisciente e Ele esquadrinha os nossos corações. E aí, a gente também passa a ter a concepção de juízo, que é gerada em nós através do Espírito Santo, porque a gente começa a entender que existe um final, existe uma eternidade, e que nós precisamos estar alinhados com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Não vou aprofundar para que a gente consiga fazer as 5 características. O Espírito Santo, ele vem também como um selo de garantia da salvação. Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, nos ensina que, ao crer em Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E essa é a garantia da nossa herança eterna. O Espírito Santo nos faz ter o sentimento de certeza de que nós somos salvos, né? É Ele que gera em nós. À medida que nós vamos nos relacionando, né, é gerado esse sentimento, e existe uma mudança que se evidencia à medida que nós vamos vivendo, né, com o Senhor, isso transparece como uma marca, né? O selo é uma marca, mas não é uma marca física, é uma marca na nossa identidade. A identidade de servo de Deus, de cristão, ela é gerada em nós porque a caráter de Cristo começa
a se evidenciar nas nossas atitudes, né? Então, o quarto ponto que eu gostaria de destacar é que o Espírito Santo, ele transforma as nossas vidas. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, nós lemos que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória à imagem de Cristo. E esse processo de santificação é uma obra contínua do Espírito Santo. Veja, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos santos. Não santo de altar. Santo porque nós somos separados para o uso exclusivo do Senhor. Mas não estamos ainda 100% transformados. Ainda tem muita bagagem do velho mundo. E o Espírito Santo vai tirando gradativamente. Então, a santificação é um processo contínuo, que o Espírito Santo é quem opera na vida do cristão. Então, em um momento, o Espírito Santo diz, olha, você precisa deixar a prostituição. Em outro momento, o Espírito Santo vai lá e diz, você precisa deixar a inveja, né? Que é quando a gente fala prostituição, quando a gente fala matar, quando a gente fala roubar, todo mundo automaticamente, não precisa nem ser crente, não precisa ser cristão, para saber que é algo errado, né? Mas esses sentimentos, inveja, né? Pecados como calúnia, murmuração, orgulho, são coisas que vão sendo trabalhadas gradativamente na nossa vida. E à medida que o Espírito Santo vai fazendo isso, a nossa vida ela vai sendo transformada radicalmente, né? Porque quando o Espírito Santo te mostra que você magoou alguém, que você precisa chegar para essa pessoa e pedir perdão, ele está trabalhando no seu orgulho, né? Quando o Espírito Santo mostra para você, agora não é você que vai pedir perdão porque você magoou, mas o Espírito Santo mostra para você que você tem que liberar perdão para alguém, é um agir de libertação, né? Porque quando nós estamos cheios de mágoa e ressentimento, nós estamos presos, né? Aquelas pessoas que nos magoaram. Então, é uma ação libertadora e também é uma ação curativa. O Espírito Santo, ao nos levar a liberar o perdão, ele faz com que a gente tome um remédio amargo, que também mexe com a questão do nosso orgulho, do nosso senso de justiça, porque a gente quer, na verdade, que aquele que nos magoou, ele pague de alguma forma, mas aí o Espírito Santo vai lá e diz, você recebeu perdão. E da mesma forma que você foi perdoado por Jesus Cristo, você precisa agora também perdoar, né? A oração do Pai Nosso diz o quê? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a ação do Espírito Santo, a ação do ministério do Espírito Santo é uma ação transformadora. E o quinto ponto, eu acelerei aqui, né, para a gente fazer uma pregação extensa, é que o Espírito Santo, ele nos guia e capacita para o ministério. Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus promete aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e que eles seriam suas testemunhas em todo o mundo. O Espírito não apenas nos capacita para o ministério, mas também nos guia em todas as coisas, revelando a verdade de Deus e direcionando os nossos passos. Então, quando passa a ter o Espírito Santo, ele é um companheiro leal, fiel de todos os momentos. Sabe aquela hora que a gente se vê na situação que não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, é hora de fazer aquela oração silenciosa, sabe? Que
Espírito Santo, direciona. Espírito Santo, fala comigo agora. Espírito Santo, guia minhas palavras. Espírito Santo, guia meus pensamentos. Me mostra como eu devo proceder. E, gente, como é fantástico, sabe? Porque eu sei que para alguns que ainda não entraram nesse relacionamento de forma íntima, às vezes fica difícil, né? Ah, mas como é que vai ser isso? Como é que o Espírito Santo vai falar? Como é que o Espírito Santo vai agir? Mas você vai ter um sentimento e uma convicção e não vai restar dúvida, sabe? Porque no final você vai ver que todas as coisas se encaixam quando vem da direção do Espírito, sabe? Somos chamados a ser testemunhas de Cristo, mas nem sempre a gente se sente apto, né, a falar, muitas vezes porque acha que não tem conhecimento suficiente, muitas vezes porque acha que não tem missão, porque se acha ainda novo, mas quando a gente busca, né, o enchimento do Espírito Santo, ele vem trazer os dons do Espírito, né, que isso aí seria para outra pregação, senão ficaria muito extenso, e ele vai nos dar uma sensibilidade, uma capacidade de tocar o coração do outro e uma sensibilidade para sentir a dor, a necessidade, e para amar as pessoas da forma como Cristo ama. Tudo isso vem através do ministério do Espírito Santo e é uma obra de dentro para fora. Essa é a grande diferença do ministério do Espírito Santo, né? A ação de Deus no homem, ele vinha e agia momentaneamente em poucos, né? Poucos homens. Jesus vem de forma física, material, e faz algo extraordinário durante 3 anos de ministério, dá poder para os discípulos que o seguiram, toca nos corações das pessoas, muda suas vidas, mas naquela ocasião Jesus não habita naquelas pessoas, mas vem o Espírito Santo, passa a habitar em nós e faz esse movimento extraordinário, né, de transformação de caráter, de capacitação, enchimento de poder, faz com que a identidade de Cristo seja gerada em nós e que o mundo conheça Jesus Cristo através das nossas vidas. Porque, e aí a gente volta para o ponto inicial da mensagem, né? É melhor que eu vá, porque a partir daquele momento, Jesus Cristo ele não estava apenas em Israel, Jesus Cristo não estava apenas em um local geográfico, mas Jesus Cristo agora se move através da igreja, porque a obra do Espírito Santo, ela é abrangente, a ação do Espírito Santo é em muitos, é em todos aqueles que invocam o nome de Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo, ela é sem fronteiras, ela é sem limites. A ação do Espírito Santo é de fato algo que transcende a lógica humana, é sobrenatural e glória a Deus, porque nós somos dessa geração. Sabe, em alguns momentos eu desejei ter nascido na época de Jesus. Em alguns momentos eu desejei conhecer patriarcas, profetas que viveram, que foram extraordinários, mas, aleluia, nós somos da geração do ministério do Espírito Santo, nós somos da geração que não tem mais barreiras para entrar no Santíssimo Lugar. Nós somos da geração
que carrega, tem o privilégio de carregar o Espírito Santo em todos os momentos, para todos os lugares, e ter uma relação direta, contínua com o Espírito Santo. Aleluia. Que esse ministério, né, que é tão essencial, ele, sabe, ele seja real na vida de todos nós que estamos nesse momento ouvindo essa live, e que a nossa resposta à ação do Espírito Santo seja de total rendição. E hoje possamos dizer para o Espírito Santo: eu sou a tua casa, a tua morada, que faça-se em mim conforme o teu querer, conforme o teu propósito. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero ter conseguido transmitir aquilo que Deus colocou no coração em relação à palavra.